Eu sou o professor Guilherme Tucher, seja bem-vindo ao podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Aqui é mais uma das ferramentas que eu utilizo para poder ajudar professores e treinadores de natação a alcançarem a excelência. Hoje nosso bate-papo vai ser sobre adaptação ao meio aquático. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Antes de qualquer coisa, agradecer aos meus parceiros, a Grife da Natação, conheçam lá as camisas da GT Swim, e também a Finis, a melhor e maior empresa de materiais esportivos de natação. Porque existe um conjunto de comportamentos que a gente manifesta fora da água, que em princípio são fáceis, que a gente domina esse ambiente, mas quando a gente vai para a água, por ser um ambiente completamente diferente, a gente não se sente tão à vontade, a gente perde um pouco daquela autonomia, daquela independência, porque o ambiente é diferente. Alguns comportamentos motores, respiratórios, eles também são diferentes. Então, quando o professor ele resume o objetivo da adaptação ao meio aquático só como uma preparação para que a criança aprenda os nados, na minha opinião, o professor está errando. A adaptação ao meio aquático ela é importante para poder garantir autonomia e competência no ambiente aquático. E quando a gente fala também em ambiente aquático, como eu disse, a gente não vai reduzir ou restringir isso à piscina. Porque o nosso aluno ele aprende a nadar na piscina, a nadar no seu sentido mais amplo, mas ele tem experiências na praia, no rio, na cachoeira, num açude, seja lá o que for. Então a gente precisa criar experiências dentro da nossa adaptação ao meio aquático para que a criança possa explorar de maneira, independentemente de ser um atleta ou não, os ambientes aquáticos. Quem tem aula comigo já me ouviu dizer que algum tempo atrás eu perguntei num curso de especialização qual é o tempo que geralmente os professores dedicam à adaptação ao meio aquático. E esses professores, eu já perguntei isso várias vezes, geralmente ficam ali entre 1 e 3 meses, foi o que eles me falaram. Ah não, Guilherme, pelo menos 1 mês, no máximo aí 3 meses de adaptação ao meio aquático. Por quê? Ah, porque depois a criança vai conseguir aprender os nados. Então vamos imaginar o seguinte, a gente tem uma criança que começou a fazer adaptação com 2 anos de idade. 3 meses depois, ela já tem condições de começar a aprender os nados? E mesmo que em termos motores ela tivesse, será que em termos emocionais, será que em termos sociais, ela já está preparada para poder ficar repetindo aquele movimento o tempo inteiro? Aquele movimento que ele é mais restrito, aquele movimento que ele é mais limitado, aquele movimento dos nados que oferece menos variação, será que a criança já está preparada para isso? Então, no meu entender, o objetivo da adaptação ao meio aquático é oportunizar um conjunto de experiências dentro do ambiente aquático para que haja uma mudança de comportamento motor, social, afetivo e cognitivo que vão levar essas crianças a terem autonomia e competência no ambiente aquático. E mais uma vez, em qualquer ambiente aquático. Então, isso precisa estar claro para a gente. Qual é esse objetivo da adaptação? Não é preparar a criança, ou não deveria ser, preparar a criança para que ela faça os nados competitivos. Eu tenho algum vídeo aqui no YouTube, eu tenho vários vídeos, não sei se vocês acompanham todos, e eu tenho um texto também no meu site que eu discuto sobre isso, né? O que é saber nadar? Se na cabeça do professor o saber nadar se resumir a realizar crawl, costas, peito e borboleta, tudo que ele fizer na aula de natação vai ser para poder direcionar a criança para aprender esses 4 nados formais. E ele vai esquecer de todas as outras oportunidades que a gente pode gerar dentro da água, que a gente pode gerar na piscina. Tá bom? Dúvidas aí vão anotando para a gente conversar no final. Nosso segundo erro, na minha opinião, é o professor não saber o que ele tem que ensinar. Então, quando o professor não sabe o que ele deve ensinar, ele vai se sentir perdido. A maior parte dos livros, quando falam sobre adaptação ao meio aquático, quando falam sobre iniciação à natação, eles trazem esses conteúdos como os conteúdos que a gente tem que ensinar para que a criança possa começar a aprendizagem dos nados. Olha como até os próprios livros induzem a gente ao erro, né? Ah, o ambiente aquático é um ambiente diferente, um padrão de respiração é diferente, posição corporal, a maneira que a gente equilibra o corpo, que a gente faz propulsão é diferente. Então a gente tem que oportunizar uma adaptação ao meio aquático. Mas o que eu vou ensinar? Como é que eu vou saber que a criança está apta, que ela passou pela adaptação? Os livros trazem para a gente quando a criança domina esses 3 tópicos. Conseguiu equilibrar o corpo dentro da água.
consegue controlar a respiração e consegue se deslocar, que é a propulsão, a criança está apta, ela já passou pela adaptação ao meio aquático. Por isso que a maior parte dos professores acreditam que depois de 1, 2 ou 3 meses, a criança já está adaptada ao ambiente aquático. Só que isso para mim é muito pouco. Vamos imaginar que tudo que a gente pode ensinar de adaptação ao meio aquático é esse copo aí. Se a gente ensina só, na minha opinião, equilíbrio, controle da respiração e propulsão, o nosso copo está vazio. E o nosso copo tem ainda muito espaço para que a gente possa preencher de conteúdos. Então, tenho discutido ou tenho oferecido essa proposta já de conteúdos há bastante tempo. Então, na minha opinião, o que a gente tem que ensinar na adaptação ao meio aquático? Esses 8 tópicos, esses 8 conteúdos de ensino. O que são conteúdos de ensino? É tudo aquilo que a gente ensina na nossa aula de natação. Conteúdo de ensino da adaptação é tudo aquilo que a gente ensina na adaptação ao meio aquático. Então, descoberta do meio aquático, flutuação, respiração, sustentação, deslize, salto, giro e propulsão. A descoberta do meio aquático envolve justamente as primeiras experiências que esse aprendiz, que pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto, está tendo com o ambiente aquático. Por isso que é importante que ele conheça o ambiente, ele saiba o lugar que é raso, que é fundo na piscina, onde ele se sente seguro, onde ele ainda não se sente tão seguro, como é que ele faz para poder sair da piscina, como é que ele chega até a escada, ele está conhecendo o ambiente. Dependendo da situação, até como é que a criança faz para poder ir no banheiro e voltar, ela conhecer o ambiente como um todo. Depois, descontração facial, aquela criança que a gente olha para ela, a gente percebe que ela está segura, que ela se sente bem dentro da água, que ela não precisa ficar passando a mão no rosto o tempo inteiro, que ela está segurando o professor, quase fazendo um hematoma no braço do professor, então ela se sente bem dentro da água. Depois, a apneia voluntária, que é um controle já respiratório, mas sem a necessidade de fazer a expiração do ar pelo nariz, ou pela boca e pelo nariz, e também a visão subaquática. Então, esses 4 tópicos estão dentro da descoberta do meio aquático. Quando a gente pensa em flutuação, a gente está falando na experiência ou na tentativa de manter o corpo na superfície. Por que é uma tentativa? Porque a nossa flutuação ela depende da nossa densidade corporal e da densidade do ambiente no qual a gente está falando, se é a piscina, se é a água do mar. Então, a nossa flutuação depende da nossa composição corporal. Tem alunos que vão flutuar com muita facilidade e tem alunos que não vão flutuar de jeito nenhum. E isso é um pouco frustrante para a gente, porque isso a gente não tem como ensinar. O que a gente pode ensinar é o efeito do controle da respiração na flutuação, como as diferentes posições corporais influenciam na flutuação, se a flutuação ela é ventral, se ela é dorsal, se o corpo está desse jeito, está daquele outro jeito, se eu estou fazendo uma atividade sozinho, se estou fazendo uma atividade em duplas, em trios, você tem um material flutuante, você tem um material que é mais denso do que a água. Todas essas interações vão oportunizar aquela experiência que eu falei para vocês, para que a criança entenda, para que o aprendiz, na verdade, entenda o que é a flutuação. Mas, se ele for mais denso do que a água, ele vai sempre afundar em qualquer posição. Pode ser que a gente consiga achar uma posição que seja um pouquinho mais interessante do que a outra para ele flutuar, mas se ele for mais denso, ele vai afundar de qualquer maneira. Então, aqui quando a gente pensa em flutuação, entendam, como eu disse anteriormente, que a gente está falando de adaptação ao meio aquático, é preparar o indivíduo para estar na água, não é preparar o indivíduo para poder aprender os nados. Beleza, Eric? Seja bem-vindo aí. Então, quando a gente está falando de adaptação, a gente não está preparando os alunos para poderem aprender os nados. Então, quando eu falo de flutuação, quando eu for propor as atividades, quando eu for propor os exercícios, não tem que vir nada dos nados na minha cabeça. E não tem que pensar em flutuação, respiração, sustentação, reproduzindo o que vai acontecer depois nos nados. Não é isso. Legal? Respiração já é essa tentativa de inspirar o ar pela boca, principalmente fora da água, e expirar debaixo da água pela boca, pelo nariz e pela boca e pelo nariz. Em diversas situações e as mais variadas possíveis. A gente não pode limitar a respiração a fazer 10 bolinhas na borda e achar que, excelente, meu aluno já faz a respiração. Não, não tem jeito. Oi, Hilda, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês, pessoal. Lembra de dar o like, lembra de compartilhar, vou repetir isso o tempo inteiro aí. Me pediram para poder fazer isso porque falam que é importante. Quem ainda não assina o canal, assinar aí, fazer parte, ativar, não sei, sininho, essas coisas todas. Valeu?
Depois a sustentação, que já é uma tentativa de manter o corpo na superfície. Aqui, se a gente estiver pensando só nos esportes aquáticos, a gente só vai pensar na sustentação, na posição vertical e com o rosto fora da água, mas a sustentação pode ser na horizontal, pode ser em decúbito ventral, dorsal, pode ser na diagonal, pode ser na posição vertical invertida, pode ser com a ajuda de material, sem ajuda de material, usando os membros inferiores, só os membros inferiores, superiores e inferiores, só braço direito com a perna esquerda. O máximo de bagunça e de variação que você puder oportunizar para os seus alunos vai ser interessante para ele. Tá? Depois deslize, essa primeira percepção ou sensação de se deslocar no ambiente aquático ainda não é... Fala, Gomes, boa tarde. Ainda não é o Gabriel, não sei se é o Gabriel. Ainda não é a intenção de fazer pernada, de fazer braçada, de fazer ações propulsivas. É a intenção de se deslocar. Aqui um erro comum que vai até ser um dos pontos que eu vou discutir com vocês. Quando a gente fala de deslize, eu não estou pensando em preparar o aluno para que ele faça um bom deslize quando estiver fazendo... Beleza, Gabriel? Para quando ele estiver fazendo a virada, quando ele estiver fazendo a saída de bloco, não tem nada a ver. Então, deslize, você pode induzir o aluno a fazer movimentos que são ruins dentro da água para que ele perceba. Caramba, como é que essa posição é ruim? E olha como é que essa posição é boa. Se durante os conteúdos da adaptação ao meio aquático a gente quiser induzir só movimentos e posições corporais que são boas, o aluno vai acreditar que estar dentro da água se resume a fazer aquela meia dúzia de movimentos. E não é isso que a gente quer. Então, o deslize pode ser o aluno empurrando a borda, que é a parede, pode ser ele empurrando o chão, ele pode empurrar com os pés, pode empurrar com as mãos, para fazer o deslize no sentido oposto, ao invés de ser dos pés para a cabeça, pode ser da cabeça para os pés. Ele pode empurrar a borda com uma perna só, pode empurrar a borda com as duas pernas. Por que ele tem que sempre fazer o deslize com os braços sobrepostos, cotovelo estendido, empurrar com as duas pernas e alcançar a maior distância possível? Por que só pode ser assim? Por que tem que ser assim? É muito pouco. O professor pode empurrar o aluno, o professor pode puxar o aluno, o professor pode pedir durante a atividade, durante o deslize, ele mude a posição corporal para ver qual é o efeito, qual é a consequência disso, no deslize que ele poderia estar alcançando. Então, isso é adaptação ao meio aquático. É experimentar o ambiente aquático e, por isso, aprender por meio da experimentação. Salto não tem nada a ver com série de bloco, então é a experiência de estar fora da piscina ou num lugar mais raso dentro da piscina e saltar para dentro da piscina. Pode ser aquele canguru dentro da própria piscina ou pipoquinha, alguma coisa. Lucas, agora ficou sério, hein? Lucas chegou, pessoal. Agora a conversa ficou séria, mudou de patamar. Seja bem-vindo aí, Lucas, tá bom? Obrigado. Então, salto não tem nada a ver com a saída de bloco. O salto pode ser em pé, pode ser sentado, pode ser com giro, pode ser sem giro, pode ser sozinho, pode ser em grupo. Se você tiver oportunidade, pode ser de algum tipo de plataforma. Então depende da etapa da adaptação ao meio aquático que a gente está falando. Valeu, Lucas. Quando a gente fala em giro, a gente não está falando de ensino da virada olímpica, de virada de peito, de borboleta, não tem nada a ver. São todas as variações possíveis de giro, no eixo longitudinal, no eixo transverso, qualquer tipo de giro, da mesma maneira, sozinho, em grupos, com material e sem material. Ah, Guilherme, então finalmente, quando chegar na propulsão, a gente começa a ensinar os nados? Não. A propulsão é a intenção de utilizar dos membros superiores ou inferiores e do corpo como um todo para poder se deslocar de um ponto ao outro. Mas isso não é necessariamente com a pernada de um dos nados. Pode ser também, mas não obrigatoriamente tem que ser assim. Isso tem que estar claro na cabeça de vocês. E a pernada não precisa ser só na superfície. Ela pode ser no fundo, ela pode ser do raso para o fundo, pode ser do fundo para o raso. Qualquer tipo de propulsão. Pode ser o corpo como um todo, sem necessariamente ter que rodar braço e perna. O difícil é, quando a gente está dando aula para pessoas que estão na adaptação ao meio aquático, eles chegam na propulsão, a gente propõe uma atividade, uma tarefa que a criança, vou falar criança, mas pode ser qualquer aprendiz, tá? É pela força do hábito. Esse aprendiz, ele tem que se deslocar de um ponto para o outro, e a gente fala assim, eu quero que você saia daqui, faça determinada atividade no meio da piscina e chegue no outro lado. A criança vai ter uma tendência muito grande de querer fazer um movimento dos nados, porque é o que ela tem no imaginário dela. Então, por incrível que pareça, em alguns momentos a gente tem que quebrar essa mecanização do movimento, aquela reprodução de sempre do movimento, para poder
Isso aí, Tereza. A turma está toda aí. Para poder experimentar o ambiente de uma outra maneira. Legal. Então, esses são todos os conteúdos de ensino da adaptação. Que a gente pode passar por todos eles de uma maneira bem simples. E a gente pode passar... Grande Jader, a culpa do Jader, tá, pessoal? A live de hoje, a culpa é dele. Obrigado aí, Jader, pela proposição do tema, tá bom? Então, a gente pode passar por todos eles de maneira bem simples, depois a gente pode passar por todos eles de maneira um pouco mais difícil, de maneira um pouco mais complexa. Então, imagina, a flutuação ela pode ser simples e ela pode ser muito difícil. A respiração ela pode ser bem simples e ela pode ser muito difícil. Um exemplo que eu sempre dou, muitas crianças têm dificuldade em fazer a saída de costas, saída de bloco no nado de costas, porque é uma ação onde você tem deslize e você tem o controle da respiração numa posição dorsal submersa. Então você tem 4 agentes de complicação aí pelo menos. E fica assim, poxa Guilherme, mas se a criança está aprendendo o nado, ela já não deveria saber fazer isso? Deveria. Deveria, ué. Se ela está aprendendo os nados, ela já deveria controlar a respiração de tudo quanto é maneira. E por que ela não sabe então? Porque o professor lá na adaptação entendia que o deslize era sempre na posição ventral, entendia que era sempre na superfície ou levemente mais submerso, e ele não explorou as diversas outras oportunidades e possibilidades de deslize, inclusive fazendo a interação entre os conteúdos. Legal? E nós veremos como isso vai acontecer. Só que a gente pode encher ainda mais esse copo, pessoal. Não sei se meu amigo professor Caio Graco está aí, ele falou que ia participar. Então, Caio, a gente pode encher ainda mais esse copo. A gente tinha um copo que estava vazio. A gente começou a colocar bastante conteúdo dentro desse copo, mas percebam que ainda tem espaço aqui. E o que a gente pode fazer para completar esse copo e deixar ele quase transbordando de conteúdo? A gente pegar todas as outras experiências que podem acontecer dentro da água, a gente pegar todos os outros esportes aquáticos e trazer essas experiências e distribuí-las entre os conteúdos que eu acabei de falar para vocês da adaptação ao meio aquático. A ideia não é ensinar o polo aquático, não é ensinar os saltos ornamentais, o nado artístico, não é ensinar natação em águas abertas, não é ensinar surf, não é ensinar mergulho, mas é você pensar assim, poxa, uma pessoa para poder fazer um mergulho, ela precisa saber usar uma nadadeira, ela precisa saber utilizar uma máscara, que é diferente do óculos de natação. Dependendo da situação, ela vai utilizar um snorkel. Ah, snorkel tem a ver com respiração. Poxa, então eu posso colocar a utilização do snorkel como uma vivência de respiração. Perfeita. Eu posso colocar a utilização da máscara de mergulho como uma atividade também de respiração, porque o nariz agora, via de regra, ele está tampado, e uma atividade de visão subaquática. Perfeito. Estão entendendo, pessoal? A utilização da nadadeira pode ser uma atividade relacionada à propulsão. Eu não quero ensinar uma atividade de mergulho, eu vou oportunizar que ela utilize a nadadeira em diversas situações, a máscara em diversas situações, o snorkel em diversas situações. E num futuro, se ela quiser aprender o mergulho, ela já tem toda uma bagagem de vivência e de experiência motora para que isso seja feito melhor, para que a aprendizagem seja melhor. Eu não vou ensinar a criança a surfar, mas eu posso ensiná-la a subir numa prancha, a sentar numa prancha de surf ou de bodyboard, a remar na prancha. Eu posso ensinar a criança a tentar transportar alguém ou remar na direção de alguém e colocar esse alguém em cima da prancha, relacionado a uma situação de prevenção de afogamentos. Então, olha quanta coisa a gente pode ensinar. Se a gente for pegar o nado artístico é sustentação 90% das vezes. Então, essas diversas experiências de sustentação que tem no nado artístico, como é que eu posso dividir isso dentro da própria sustentação? Porque o que vai acontecer? Eu tenho, dentro de um mesmo conteúdo, como a gente está falando agora aqui, a sustentação, atividades de sustentação que são bem fáceis, que vão estar lá no início das experiências das crianças na adaptação ao meio aquático, e tem atividades de sustentação que são muito difíceis, e elas podem ficar para depois. Mas você não está ensinando nada artístico, está ensinando ou está capacitando a criança para que ela se sustente na água. A atividade de remar em cima da prancha que eu falei para vocês, por exemplo, é um tipo de propulsão. Por que tem que ser sempre propulsão pensar em pernada de crawl? Então a gente vai pegar todas essas experiências, esses esportes aquáticos, vai ver o que acontece dentro de todas essas experiências
e eu vou começar a pensar, isso aqui é respiração, eu jogo para cá, isso aqui é flutuação, eu jogo para cá, isso aqui tem um pouquinho de giro e um pouquinho de propulsão, eu jogo para cá e para cá. E você vai começar a encher cada vez mais o seu copo. Você vai começar a ter cada vez mais conteúdos para você ensinar na sua adaptação ao meio aquático. E por causa disso, no final das contas, vocês vão perceber o seguinte, que aquele 1 mês ou que aqueles 3 meses que a maior parte dos professores tem a ideia de que são suficientes para a gente ensinar adaptação ao meio aquático, no final das contas, 3 meses não serve para nada. Porque é tanta coisa que a gente tem para poder ensinar que 3 meses não servem para nada. Vamos em frente aí. Então, nosso terceiro erro seria não propor o ensino da adaptação ao meio aquático de maneira contextualizada. O que significa essa ideia do contextualizado? Significa a gente entender que cada aula é uma aula. A aula, na verdade, ela deveria ser o reflexo de quem são os seus alunos, quais são os objetivos daquele nível de ensino, quais são os objetivos daquela aula e qual é a condição do ambiente. Estou falando de uma piscina rasa, estou falando de uma piscina funda, estou falando de uma piscina grande, de uma piscina pequena. Tem muitos professores que têm trabalhado a adaptação ao meio aquático no mar, por exemplo, ou então em rio. Então, cada ambiente vai me impor uma necessidade diferente de organização. Isso tudo, no final das contas, vai caracterizar ou vai me pedir uma aula diferente. E aqui eu falei que vou contar uma coisa que está acontecendo com a minha aluna lá na graduação. Ela tem até certo ponto, ela tem um pouco de medo de ficar dentro da água, ela tem receio e ela não sabe nadar. Independentemente do nadar que vocês estejam imaginando, ela não consegue ficar dentro da água com segurança e não consegue nadar. Aí o que eu falei para ela assim, estou quase falando o nome, né? Não posso falar. Eu falei para ela assim, por que você não procura um clube, procura uma escola de natação para que você faça natação? Ela falou, professor, mas eu já estou na aula de natação aqui. Eu falei, mas aqui na faculdade a aula de natação é para poder te ensinar a ser uma professora, não é para poder te ensinar a nadar. São coisas diferentes. Você terá um conjunto de experiências teóricas e práticas, né, na piscina e fora da piscina, que vão até certo ponto te fazer ser um pouquinho melhor do que você era antes. Mas isso não vai te capacitar para poder desenvolver toda a sua adaptação ao meio aquático, para que você vire uma nadadora, isso não vai acontecer. Eu não tenho essa ilusão e muito menos essa intenção. Então procura um lugar para você fazer natação. Beleza, professor, vou procurar. Aí eu perguntei para ela como é que as coisas estavam indo. Ela falou assim, professor, eu estou bem chateada. Eu falei, por quê? Porque eu dou esse exemplo, as pessoas pensam que eu estou brincando. Eu falo sempre assim, o professor acha que natação se resume a pegar a prancha e bater perna. Né, Luca? Eu já falei isso 1 trilhão de vezes. Aí eu perguntei para ela, por quê? O que aconteceu? A professora falou para eu pegar a prancha e bater a perna, e eu fiquei lá batendo perna um tempão, não saía do lugar, na hora de respirar eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu estava ficando desesperada. Aí eu conseguia botar o pé no chão com muito sacrifício, e eu não saía do lugar. E eu comentei com a professora, professora, será que eu não tinha que estar fazendo coisas mais simples, de adaptação ao meio aquático? Ela, não, você já está preparada para poder aprender a nadar. Então, pessoal, entendam que cada contexto de aprendizagem vai exigir uma aula diferente. Então, os adultos também precisam passar pela adaptação. É um erro que eu vou até comentar com vocês. Então, se eu estou falando de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, se a aula é numa piscina, se é no mar, se é no açude, quais são os objetivos daquele grupo, qual é o objetivo daquele aluno, porque está cada vez mais comum que as aulas sejam particulares, sejam impersonal. Tudo isso influencia na aula. Mas no final das contas, a questão é o seguinte, o ensino ele vai ser contextualizado, ele vai levar em consideração a realidade. Fala, Caetano, obrigado aí pela presença. Ele vai levar em consideração a realidade do aluno se o seu ensino for planejado. Percebam que no final das contas, vou apresentar para vocês 15 erros que eu acho que são comuns e que eles até certo ponto estão interligados. Se você não planeja a sua aula, que é um dos erros, você acaba ministrando uma aula que não é bem contextualizada. Se você não sabe o que você tem que ensinar, se você não sabe quais são os conteúdos de ensino, a sua aula ela fica capenga, ela não atende às necessidades dos alunos. Se você entende que a adaptação ao meio aquático só serve para poder preparar para os nados, você fica forçando sempre a barra para que seu aluno faça o crawl, coste, peito, borboleta. Então os erros eles estão interligados.
Então, essa ideia de ministrar uma aula contextualizada é entender quem é o meu aluno. Na UFRJ, a gente tem uma disciplina chamada de Prática da Natação, uma disciplina do primeiro período, a gente ministra aula para os alunos que são adultos, certo? Então, eu vou entender que para eles têm um semestre, que na verdade são 4 meses. Alguns deles nunca entraram na piscina, né? Não é assim, nunca fizeram aula de natação, não. Eles nunca entraram na piscina, têm medo, outros nem tanto, nunca fizeram aula de natação, mas não se sentem com medo, não se sentem desconfortáveis, mas não têm domínio de nada. Então, para esse grupo, por exemplo, o que é o ensino contextualizado? Em 4 meses, eu tenho que tentar o máximo possível fazer uma adaptação ao meio aquático razoavelmente boa para que eles manifestem alguma coisa, principalmente do nado de crawl. E o Lucas já trabalhou nessa disciplina comigo. Se a disciplina é de 4 meses, a gente fica praticamente 3 meses ou mais só na adaptação ao meio aquático. O aluno às vezes fica desesperado assim, porque a prova, o aluno tem que saber os nados. Ele não tem que manifestar autonomia dentro da água. Ele fica, professor, falta um mês só para poder acabar o semestre, a gente ainda não fez nada dos nados, a gente só faz conteúdo de adaptação. Eles estão adorando a aula, pelo menos eu acho que eles estão adorando, estão se desenvolvendo, estão ganhando cada vez mais autonomia dentro da água, é lógico, para o tempo que eles estão tendo a aula, mas a gente não fez nada ainda conteúdos dos nados. Mas o que é interessante, essas experiências de adaptação, por mais curta que tenham sido, quando ele começa a fazer conteúdos dos nados, a aprendizagem ela é muito mais rápida. Tá certo? Então, a experiência que ele teve anterior de se sentir seguro, de entender o que tem que fazer para poder respirar, o que ele tem que fazer para poder se deslocar, tudo isso por meio da experimentação do ambiente, quando ele chega na aprendizagem dos nados, vai muito mais fácil. Tá bom? Nosso quarto erro aí, usa adaptação ao meio aquático apenas como preparação para o ensino dos nados, que é um dos tópicos que eu falei anteriormente. Então, por que eu estou repetindo? Porque a grande ideia agora é a seguinte. Se o professor entende que a adaptação só serve para poder preparar o aluno para poder aprender os nados, ele vai pensar o seguinte, poxa, no nado o meu aluno precisa fazer isso, isso, isso e isso. Tá, esses tópicos eles são difíceis. Então, na adaptação, eu vou ensinar as mesmas coisas de maneira mais fácil. Aquilo que eu falei para você, o professor quando vai ensinar o deslize, que é até o exemplo que está na imagem aí de vocês. Quando o professor vai ensinar o deslize, vou botar o laser point aqui. Quando o professor vai ensinar o deslize na adaptação ao meio aquático, que está aqui, ele só ensina dessa maneira, com as duas mãos para frente, porque quando a gente vai ensinar o deslize lá nos nados competitivos, nos nados formais, o ideal é que o corpo esteja dessa maneira. Então, se é assim que tem que ser na natação em termos de nados, é assim que tem que ser na natação em termos de adaptação. E como a gente já discutiu, isso é um erro. Quando a gente for pensar em outro conteúdo, por exemplo, o salto, o professor entende como é que é o salto aqui quando eu vou ensinar os nados. O salto é dessa maneira. Como é que eu posso tornar isso mais fácil? Ele torna isso um conteúdo da adaptação ao meio aquático, mas está errado. Porque esses saltos lá na adaptação ao meio aquático tem que ser qualquer experiência de entrada do corpo na água. Não tem que ser necessariamente saltar de ponta, não tem que ser com as duas mãos para frente, não tem que ser para alcançar a maior distância possível. A adaptação ao meio aquática não está preocupada com isso, ou pelo menos não deveria estar preocupada com isso. Então esse é um erro comum. A gente entender que aquilo que eu vou ensinar na adaptação está relacionado àquilo que o aluno tem que saber fazer lá depois na aprendizagem dos nados. Fechou? Mais um aí, o quinto, O professor não fica dentro da água, dentro da piscina, ou não está preparado para isso. Pessoal, se a gente está falando de adaptação ao meio aquático, talvez uma das principais barreiras para a aprendizagem é a insegurança, é o medo. E a melhor maneira do aluno se sentir confortável, dele se sentir seguro, dele aprender a confiar no professor, é ele vendo o professor dentro da piscina. Não tem jeito. É mais fácil para você conduzir a aula, é mais fácil para você fazer as observações, para você fazer as correções. Tudo isso é mais fácil. Tudo isso torna o processo de aprendizagem melhor. Então, imagina uma situação como essa. Por que às vezes o professor não quer ficar dentro da água? Porque ele pensa assim, não sei nadar o suficiente, eu não vou ter que estar dentro da água. Não faz sentido. Você não tem que nadar crawl, cospe, peito, borboleta, você não tem que saber nadar os nados formais para poder garantir autonomia no ambiente aquático. Você tem que saber o que ensinar,
você tem que saber como ensinar. Então, o professor estar dentro da água é importante porque gera essa empatia com o aprendiz. É importante poder garantir a segurança. Se acontecer alguma coisa, o professor está pertinho do aluno, ele levanta o aluno, ele resolve um problema que estava acontecendo ali qualquer. Como eu disse para vocês, aumenta a confiança do aluno com o professor e essa confiança não está relacionada ao saber nadar, a confiança está relacionada a sentir que o professor está fazendo o melhor por ele, que qualquer coisa que aconteça, o professor está ali para poder resolver, para poder ajudar. É isso que o aluno quer. Ele não quer que você saia nadando 200 metros borboleta. Não faz sentido nenhum. E também é importante para você supervisionar os alunos. Você está mais próximo deles. E mesmo que a gente esteja pensando num aluno mais velho que está passando pela adaptação ao meio aquático, ou também nas crianças, nos jovens, não tem problema. Se você está próximo deles dentro da piscina, você consegue melhorar, fazer uma intervenção melhor. E se você fizer com o braço desse jeito, muda a perna desse jeito. Aí como, tio? A criança às vezes não entende. Se você estiver fora da água, você vai ter que ficar repetindo aquilo um montão de vezes. Dentro da água, você segura a criança, muda aqui, muda de lá, empurra ela, puxa, faz os grupos com mais rapidez. Tudo isso se torna muito importante. Então você faz uma intervenção melhor, você propõe alguma correção, se for o caso, você auxilia os alunos com mais facilidade. Então é importante que você esteja dentro da piscina. Como eu disse para vocês, a ideia é que a gente entenda a adaptação ao meio aquático como um processo em longo prazo. Então nós teremos aí diversos níveis. Então você vai pensar quais conteúdos que são mais para o início, quais conteúdos de adaptação que são mais avançados. Dependendo, se a gente tem aí crianças de 10, 11, 12 anos fazendo conteúdos de adaptação que são mais avançados, aí você vai ficar meio bolado, né? Caramba, Guilherme, criança de 10 anos começou a fazer natação com 2, ainda está fazendo adaptação ao meio aquático? Tá, mas conteúdos mais complexos. Então, talvez nessa situação você não precise necessariamente ou obrigatoriamente estar na piscina. Mas seria interessante que você estivesse preparado para poder entrar a qualquer momento. Não talvez preocupado com o risco de afogamento, porque pelo tempo que ela tem de experiência isso não vai acontecer. Para poder fazer uma intervenção melhor, para poder fazer uma correção. Lembrando que aqui a gente não está falando de ensino dos nados ainda. Fechou? Nosso 6º ponto aí, ó. Não explica para os pais o que é adaptação ao meio aquático e qual é o objetivo dessa adaptação. Por que o professor muitas vezes não explica isso para os pais? Porque o próprio professor não sabe. Ele não tem claro para ele qual é o objetivo da adaptação ao meio aquático. Ele não tem claro para ele qual é o objetivo da adaptação ao meio aquático. Então, como é que ele vai explicar isso para os outros? Aí eu ouço muito assim, quando eu falo sobre esse assunto, né? Mas o pai me cobra que o filho aprenda os nados, que ele acha que a gente está enganando o filho e tudo mais. Aí eu pergunto, mas e o que você fala para o pai? Não, mas o pai está pagando. Mas o pai ele quer o melhor para o filho. É a mesma coisa que a gente começou na minha apresentação hoje aqui. O pai ele quer o melhor para o filho, mas ele não sabe o que é o melhor para o filho nesse sentido. Ele resume a natação a fazer crawl, cospe, peito e borboleta, mas ele esquece que a filha dele tem 3 anos de idade. É nossa responsabilidade, enquanto professores e a própria instituição, a escola de natação, mostrar para os pais qual é o objetivo da adaptação, qual é o objetivo daquela aula. Então, inicialmente, possivelmente vai acontecer isso. Você ter lá a professora que está aí do lado esquerdo, explicando qual é o objetivo da adaptação ao meio aquático, o que tem que acontecer, a ideia de gerar autonomia e competência em qualquer ambiente, que a criança tenha múltiplas experiências dentro da água. E o pai estava pensando que saber nadar ou adaptação ao meio aquático era para poder fazer o nado borboleta. E a mãe estava acreditando que era alguma coisa para poder aprender aquele nado que ela ouviu falar quando era mais nova, que era o nado de crawl. Então cada um fala uma linguagem diferente porque cada um tem um entendimento diferente do que é adaptação ao meio aquático. Então essas pessoas precisam conversar para que todas falem a mesma língua. Agora os pais entenderam o que é adaptação ao meio aquático, entenderam que tem um processo, entenderam que tem níveis e quando chegar num determinado momento as crianças vão aprender os nados. E até em termos de formação, em termos de vontade de fazer aula de natação, passar por esse processo vai ser muito interessante. Eu duvido que os pais não comprem a ideia, pessoal. Eu duvido que os pais não gostem mais de ver os filhos felizes querendo ir para a aula de natação do que aquele filho que já não aguenta mais fazer crawl de um lado para o outro. O exemplo que eu falo geralmente é do meu filho. Ele adorava ir para a aula de natação,
Aí de repente ele perdeu um pouquinho da vontade. Aí eu falava, Felipe, o que foi? Oi, Débora, pode falar aí. Aí ele falava assim, Felipe, você adorava ir pra aula de natação, o que aconteceu que você não gosta mais? Ele, papai, antes eu ia pra natação pra poder brincar, agora eu fico nadando de um lado pro outro, eu fico muito cansado, é muito repetitivo, eu não quero mais ir pra aula de natação. Então, isso já aconteceu com vocês alguma vez? Com os filhos de vocês ou com os alunos de vocês? Então, até essa transição, eu vou mostrar uma proposta para vocês, até a transição da adaptação para a aprendizagem dos nados deveria ser mais sutil. E geralmente como é que acontece? Tem adaptação, de repente cessa com a adaptação por completo e fica só o ensino dos nados. E às vezes as crianças brincam na piscina se todo mundo se comportar extremamente bem. Aí uma vez o meu filho falou isso, o professor falou que a gente só pode brincar na sexta-feira se todo mundo se comportar bem. Mas o que eu fiz de errado para ser punido? Então a criança percebe isso, ela vai perdendo a vontade. Aí junta com outras coisas, às vezes fica muito frio, a água não estava aquecida do jeito que a criança gostaria, a criança tem uma tendência de sentir mais frio, tudo isso vai desestimulando, ok? Guilherme, então a criança tem que ir para a piscina para poder brincar? Não, a criança vai para a piscina para poder aprender. Mas um dos métodos que a gente utiliza, a ferramenta que a gente utiliza é o brincar, é o explorar, é um explorar mais aberto, mais livre, com múltiplas possibilidades de resposta. Não é o que acontece com os nados, que é sempre a mesma coisa, tem que ser daquele jeito. Eu não sou contra o ensino dos nados, não. Acho que eles têm que acontecer e também acho que eles têm que ser bem feitos, que é uma coisa que geralmente não acontece. Pode ser até um tópico a gente discutir aí. Débora, mas é importante que esse professor tenha sua própria adaptação aquática. Débora, eu estava conversando ontem com um professor sobre isso. Ele me perguntou assim, professor, eu vi um vídeo seu no Instagram e no YouTube que o senhor fala que para poder ensinar a nadar não precisa saber nadar. Mas e se fosse no mar? Foi aquele exemplo que eu falei, tem gente que está ensinando a nadar, fazendo adaptação no mar. O senhor acha que para poder ensinar a nadar no mar, o professor precisa saber nadar para poder ensinar? Eu falei, eu acho que não, vai ser a mesma coisa. O que a gente precisa saber é ensinar. A gente precisa saber o que ensinar e como ensinar. Obrigado, Débora. Mas o mais importante, Débora, é a gente entender os argumentos. Eu não quero que vocês reproduzam os meus argumentos. Eu quero que vocês entendam para vocês pensarem nos argumentos de vocês, certo? Já vou ler o que você escreveu já, tá bom? Amélie. Então depois ele chegou assim, poxa, professor, mas como é que eu vou ensinar algo que eu não sei fazer? Eu falei assim, mas você não sabe ensinar ou você não sabe nadar? O professor não sabe nadar. Então, mas ele não quer, ninguém quer que ele nade, as pessoas querem que ele ensine. Então, se você quer que ele ensine, ele tem que saber o que ensinar, como ensinar. Aí ele falou, mas a experiência é importante, senão ele não ensina. Eu falei, sim, mas a experiência é de ensinar, não é a experiência de nadar. São coisas diferentes. Ninguém está cobrando do professor para poder dar uma aula a experiência de saber nadar. Eu quero dele uma experiência de saber ensinar. Porque a teoria ela é extremamente importante, e é o que a gente está discutindo aqui, teoria, mas quando chegar na hora H, é a experiência de vocês que vai fazer com que vocês tomem uma decisão melhor de fazer isso ou aquilo. Aí no final ele falou assim comigo, não sei nem se ele está acompanhando aí. Boa, Fernandão. Não sei nem se ele está acompanhando aí. Aí ele falou assim, mas se o professor estiver dando aula no mar e o aluno começar a se afogar, se o professor não souber nadar, o aluno vai se afogar. Aí eu repeti. Então ele está preocupado, então aí o professor é importante que ele saiba nadar para que o aluno não se afogue e não para que o aluno aprenda. Se você está ensinando alguém a nadar no mar, as condições são mais instáveis, imprevisíveis, isso tudo vai acontecer. O professor está lá no stand-up, por exemplo, está ensinando o cara já a nadar os nados formais. E acontece alguma coisa, a pessoa fica em desespero, sei lá, um lixo, uma tartaruga, a pessoa fica desesperada. Você saber nadar vai ajudá-la a se sentir mais segura e a não se afogar. Mas a ensinar é uma outra competência diferente, certo? Amélie, vamos lá. Muitas vezes os pais projetam seus desejos nas crianças e ficam reféns da ansiedade de aprender os nados e nadar quilômetros. A criança não entende a cobrança. Isso aí, ela não entende e pode ser que algumas crianças até consigam lidar com isso durante um tempo, mas esse é um dos principais motivos de abandono da natação. Então, crianças aí de 8, 9, 10 anos que têm sessão de treinamento de 3, 4 quilômetros, todos os dias, aquele treino repetitivo, enfadonho. Aí você fala assim, mas ele consegue nadar, ele até está nadando bem. Verdade, mas em termos de estresse emocional, de interação social, de exigência cognitiva para a tarefa, não tem nenhuma.
Então esse é um dos principais motivos de abandono, o treino monótono, cobrança excessiva de treinador e dos pais. Por isso, Amélia, é importante que a gente converse com os pais. Porque às vezes é um cara que foi ex-nadador, uma mãe que foi nadadora sul-americana, que apesar de ter sido uma excelente nadadora, não fez depois o curso de educação física, ela se formou em administração de empresas e ela tem a ideia de que a natação é do jeito que foi há 50 anos atrás. E não mudou nada. E ela foi uma excelente nadadora, mas ela é uma excelente nadadora, não significa que ela entende do processo de formação de uma criança para que ela seja nadadora também. Beleza? Então é importante que a gente fale a mesma língua. E depois que vocês conseguirem mostrar para os pais que aquilo é o melhor que o filho precisa ter, eles vão comprar a briga de vocês. E a tendência, pelo menos foi assim que aconteceu comigo, a tendência é que quando chegue um pai questionando o que está acontecendo, os próprios pais conversem com esse outro pai que está duvidando do processo, vamos dizer assim, para conversar com ele e mostrar para ele por que é melhor desse jeito. A tendência é que isso aconteça. Então, no início, para você mudar aquela microcultura da sua escola de natação, do seu clube, é bem desgastante para você. Mas depois a tendência fique melhor. Isso aí, isso aí. Acontece com os pais. Vamos em frente então. Nosso 7º tópico. Ó. O professor erra quando ele acha que os adultos não precisam da adaptação ao meio aquático. Como eu disse, a gente falou um pouquinho disso anteriormente. É o exemplo da minha aluna. Então não interessa qual é a idade do nosso aluno. Não interessa se ele é uma criança, se é um jovem, se tem piscina em casa, não tem piscina em casa. A gente costuma a pensar que as pessoas mais novas, que as crianças, precisam passar pela adaptação ao meio aquático e depois, só por serem mais velhos, se as pessoas colocam o pé no chão da piscina, por exemplo, essas pessoas não precisam mais passar pela adaptação. Mas os professores, às vezes, os próprios pais, os adultos, não entendem o seguinte. A gente pensa em idade, mas o que tem por trás da idade, na verdade, é um nível de autonomia e competência aquática. Por que a gente pensa na idade? Porque até certo ponto há uma relação entre a idade do indivíduo e a autonomia que ele tem dentro do ambiente aquático. Mas essa relação só vai existir se a pessoa participou de um processo de aprendizagem da natação. Se isso não tiver acontecido, se a gente tem uma pessoa de 60 anos que nunca entrou na piscina, não vai ter relação entre a idade e a autonomia ou competência aquática dessa pessoa. Então a gente tem que esquecer, ou na verdade tem que lembrar que a gente pensa em idade porque é o mais fácil. Mas o critério principal, na verdade, é o nível de autonomia ou de competência dessa pessoa. Ou seja, qual é a experiência que essa pessoa tem com o ambiente aquático. Não importa a idade dela, o que importa é a experiência que ela tem com o ambiente aquático. Então, se eu tenho uma criança de 3 anos, se eu tenho uma idosa de 70 anos que querem fazer natação e a experiência que eles têm é nenhuma, os dois têm que passar pela adaptação ao meio aquático. Se eu tenho uma criança de 10 anos e tenho um adulto de 30 e a experiência deles é nenhuma ou quase nenhuma, os dois têm que passar pela adaptação ao meio aquático. Aí, como eu disse, os tópicos estão interligados. A gente vai voltar lá naquela ideia da contextualização. Os dois, a criança de 10 e o adulto de 30, têm que aprender a adaptação, mas os contextos são diferentes. Muito possivelmente o adulto vai conseguir aprender algumas coisas com mais facilidade porque o nível de atenção e de cognição deles é maior do que o das crianças. Mas, por outro lado, alguns conteúdos as crianças vão aprender mais rapidamente porque elas não estão nem aí. Elas vão experimentando, vão repetindo e repetem, repetem, repetem. E para a aprendizagem, a repetição ela é importante. E às vezes o adulto fica com vergonha, o que os outros vão pensar de mim? Tô passando vergonha na frente de todo mundo. Então, a idade ela vai influenciar positivamente em algumas variáveis e vai influenciar negativamente em outras variáveis. Tá? Mas no final das contas não interessa, tem que passar pela adaptação ao meio aquático. Por exemplo, daquela aluna que eu estava falando para vocês. Valeu, Débora. Daquela aluna que eu tenho na graduação que eu estava falando para vocês. A professora falou para ela, não, você não precisa passar pela adaptação, você tem condições de aprender a pernada, aprender os nados, porque você já é adulta. Ela, professora, mas eu tenho medo. Um dos pontos mais importantes da adaptação não é só aprender a parte motora, mas é perder esse medo, é ganhar confiança. E ela falou que ela passou uma vergonha danada porque ela trabalha do lado da escola de natação
e a professora ficava gritando o nome dela para poder incentivá-la a conseguir fazer, porque ela ficava fazendo a pernada lá e não saía do lugar, né? Aí a professora, vamos supor que seja o Lucas, tá bom, Lucas? Pegando no seu pé. Vamos, Lucas, vamos, Lucas, vamos, Lucas. E o Lucas não saía do lugar. E a professora tá achando que tá fazendo o melhor que ela pode para poder incentivar o Lucas. Aí ela falou que quando chegou no trabalho, as pessoas perguntaram assim para ela, você tá fazendo natação aqui do lado? Ela sem graça, tô, por quê? Eu vi a professora falando o seu nome, gritando alto daqui. Então o professor acha que ele está ajudando. Por que vai ficar gritando o nome dela? Ela não é atleta, ela não está dando tiro, não está fazendo teste de nada, ela está tentando aprender a estar na água. Só isso. É adaptação ao meio aquático. Tá? E não interessa a idade, o que interessa é o nível de experiência. Vamos para o 8º aí. O professor não planeja o ensino da adaptação ao meio aquático em níveis. No final desse ano, na verdade em novembro, vai ser lançado um livro que foi organizado por 2 professoras, a Aline e a Josária, que é sobre experiências no ambiente aquático. Eu tenho um capítulo de livro que fala justamente sobre essa transição do nado rudimentar, da adaptação ao meio aquático para a aprendizagem dos nados. E eu propus no livro justamente esse gráfico que está aí. Deixa eu botar aqui o laser point, calma aí. Então, qual é a intenção desse gráfico? Aqui, a gente tem embaixo os níveis de aprendizagem. Deixa eu mudar a tela aqui. A gente tem embaixo aqui os níveis de aprendizagem. Vocês percebam que aqui do nível 1 até o nível 5, eu estou sugerindo que se tenha basicamente adaptação ao meio aquático. Depois, do nível 5 até o nível 9, eu tenho conteúdos tanto de adaptação, que é esse azul aqui, quanto de ensino ou iniciação à aprendizagem dos nados. E depois eu tenho um conteúdo que seria basicamente, ou momento, que seria basicamente de aprendizagem dos nados. Esse é um desenho geral. Dependendo da proposta que você acredita para a sua escola de natação, você pode ter uma distribuição que seja mais assim, ó. Onde aqui em cima, vamos supor que isso aqui seja o percentual do tempo dedicado ao ensino da adaptação. Percebam que é muito maior do que o tempo dedicado aos nados, que está em amarelo. Valeu, meu amigo. Valeu, Caio. Obrigado por sua presença aí. E essa proporção ela pode mudar a partir do que os professores, do que a escola de natação acreditam. E mesmo aqui nessa terceira etapa, onde a gente tem o ensino basicamente dos nados, vou colocar o N aqui, o ensino dos nados, você pode continuar com conteúdos de adaptação, que eu vou marcar em amarelo. Vamos supor que isso aqui seja cerca de 15% da sua aula e 85% está reservado à realização ou aprendizagem dos nados. Só que você está propondo isso de uma maneira mais intencional, de uma maneira mais organizada. Então, quando a mãe chega lá na sua escola de natação para poder levar o filho dela, você fez lá algum tipo de avaliação diagnóstica, por exemplo, e percebeu que essa criança vai ficar no nível 2. Você já sabe o que ela deveria ter aprendido, que está para trás aqui, você sabe o que ela vai aprender. E vai ficar claro para a mãe, vai ficar bem palpável para a família e para a própria criança o que ela vai aprender em cada nível de aprendizagem. E o que eu falei para vocês que é para a gente pensar é justamente essa etapa 2 aqui, que é uma transição mais suave entre a adaptação e a aprendizagem dos nados. A gente tem um momento que é exclusivo de aprendizagem da adaptação, um momento que é a etapa 2, onde a gente tem a adaptação e os nados, e essa proporção, esse percentual vai depender do que cada escola de natação acredita que é o mais adequado para elas. E temos um nível 3, onde quase tudo está relacionado à aprendizagem dos nados, ao aperfeiçoamento dos nados, mas a gente pode continuar com os conteúdos de adaptação. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa rabiscada toda aqui. Não, vou ter que sair. Consigo, para poder mostrar uma coisa para vocês. Tem aqui umas siglas. Beleza. Tem umas siglas aqui, ó. S, nós veremos o que é isso. SC, o C e depois o CC. Aqui a ideia é a gente dosar a complexidade das tarefas, que é um outro erro que eu vou falar para vocês que o professor não sabe o que fazer. Então tem exercícios que são simples, tem exercícios que são combinados e são complexos. Os exercícios simples vão acontecer mais no início da adaptação. Os exercícios combinados complexos podem ficar para a vida inteira. Porque imagina o seguinte, se a pessoa está numa situação de risco de afogamento, o que ela precisa é ter autonomia no ambiente aquático
por meio de atividades combinadas e complexas. Tem correnteza, o mar está muito batido, cheio de coisa na água, sei lá o que a pessoa está fazendo, estava andando de bote, de barco, de lancha, aconteceu alguma coisa. Ela precisa dominar conteúdos que estão aqui, e não conteúdos simples. Ela está se afogando, ela fala o seguinte, calma aí, eu vou fazer 10 bolinhas, não serve para nada isso. As 10 bolinhas servem para crianças de 2 anos. O cara que está se afogando, ele precisa conseguir prender o ar, nadar submerso por 15 metros, por ele se livrar daquela montoeira de entulho que está flutuando, sei lá o que está acontecendo. A gente vai reproduzir isso nas nossas aulas. Por meio de brincadeiras e por meio de jogos. É o Eric, ó. Com algumas adaptações. O Eric é um professor que está fazendo a nossa especialização em formação de atletas em esportes aquáticos. E a gente conversou isso lá, ele falou, pô, professor, tá explodindo minha cabeça. E essa aqui é a intenção, sabe, pessoal? A gente repensar algumas coisas que a gente faz. E foi assim que eu comecei. Então a gente acha que está fazendo o melhor, mas a gente às vezes ouve um ponto de vista que a gente pensa assim, caramba, se eu fizesse isso seria bacana. Isso que o Eric falou, isso aqui é um desenho geral, vocês vão adaptar da maneira que vocês acreditam. A gente poderia ter aqui, dentro dessa minha proposta, ó, no nível 1, crianças de 2 anos de idade. Aí seria 2, 3, 4, 5, crianças aqui de 6 anos, 7, 8, 9 e 10 anos. Então, a gente consegue ensinar adaptação ao meio aquático por muito tempo. A gente precisa se organizar, a gente precisa saber o que a gente vai ensinar. E o próximo tópico tem a ver com isso, ó, a gente saber como a gente vai fazer a progressão da dificuldade das tarefas. Como é que eu vou tornar as minhas atividades mais difíceis para que eu ensine a adaptação ao meio aquático por tanto tempo do jeito que está aqui. O que eu propus, o que eu tenho apresentado para as pessoas, para os professores, a gente pensar o seguinte, vamos primeiro para o lado esquerdo aí da imagem. A gente tem atividades que são muito simples, como eu disse para vocês, tem atividades que podem ser muito difíceis. Então eu criei essa proposta. O que é uma atividade simples? Uma atividade simples é quando a gente ensina um conteúdo de adaptação, aqueles conteúdos que eu falei para vocês, descoberta do meio aquático, respiração, flutuação, sustentação, deslize, salto, giro e propulsão. Se eu ensino cada um deles de maneira isolada, eu estou propondo um exercício ou uma atividade de aprendizagem que a gente vai chamar de simples. Então, uma atividade de respiração onde só tem respiração é uma atividade simples de respiração. Uma atividade de deslize, onde você vê que naquela atividade só tem o deslize, é uma atividade simples de deslize. O que seria o simples complexo? Seria você pegar essa atividade simples e mudar alguma coisa, que a gente vai falar o que a gente pode mudar, para tornar essa atividade um pouquinho mais difícil. Você deixou então de ter uma atividade simples para ter uma atividade simples complexa. Mas no simples complexo, você ainda só tem o ensino de um conteúdo. Então, no simples era a respiração. Fazer uma atividade de respiração. Simples, complexo. Continua sendo uma atividade só de respiração, mas ela é mais difícil do que a anterior. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que existem atividades de respiração de diferentes grandezas de dificuldade. Existem atividades de sustentação de diferentes grandezas de dificuldade. Você tem que pensar em no nível 2, no nível 3... Quais são as atividades de sustentação que eu vou propor no nível 10? Quais são as atividades de sustentação que eu vou propor? Porque também não adianta, eu vou pegar as atividades muito difíceis e vou colocar no nível 1, as crianças não vão fazer, não vai acontecer nada. Beleza, isso aí, Caio. E isso também é bacana, Caio, porque às vezes... Isso aqui é uma proposta que eu construí, mas é isso, cada um vai pela própria experimentação, pela própria experiência, pelo estudo, construindo propostas parecidas. E se a gente não conversa, a gente não aprende também. Porque pode ser que muitas coisas do que eu estou falando ainda existam algumas lacunas. Eu vou ouvir o Caio falando, eu vou ouvir a experiência do Eric, vou ouvir alguma coisa do que o Caetano já fez, do que o Jader, e aquilo vai complementando algumas faltas que eu percebo que eu ainda tenho. E por isso que essa conversa que a gente tem ela é importante. Tá? O que é uma atividade combinada? Uma atividade combinada é quando você começa a ter pelo menos 2 conteúdos de ensino ao mesmo tempo para poder que estão se manifestando numa atividade. Então eu proponho uma atividade e eu vejo, opa, nessa atividade eu tenho flutuação e sustentação. Nessa atividade eu tenho propulsão e giro. Pode ser alguma coisa onde os conteúdos estejam acontecendo ao mesmo tempo ou um conteúdo em seguida ao outro. Legal?
Então, atividade combinada. 2 conteúdos ou mais ao mesmo tempo, ou um em seguida ao outro para que a atividade aconteça. Então, seguindo a mesma lógica, o que é um combinado complexo? Combinado complexo é quando você tem a combinação de diversos conteúdos, mas agora a atividade é mais difícil. Aqui no combinado complexo, possivelmente são atividades onde vai ter maior exigência física, maior exigência motora, maior exigência cognitiva. É o máximo de dificuldade que a gente pode propor numa atividade. Por exemplo, vamos pensar numa sequência aqui. Se eu estou começando a ensinar, só para vocês entenderem a ideia, a sustentação, eu estou lá numa atividade simples. Eu vou pedir que as crianças coloquem um macarrão entre as pernas, como se fosse um cavalinho, e elas estão fazendo lá um palmateio, estão alisando a água para começar a entender como é que se sustenta na água, como é que tem que ser a posição das mãos. Percebam que é uma atividade muito simples. Elas têm um macarrão para poder ajudar, é uma atividade curta, não vou deixar que elas fiquem cansadas, nada disso. O que poderia ser um simples complexo? Eu posso tirar o macarrão. Pedir que elas fiquem numa posição específica, posso determinar talvez um determinado tempo, 10 segundos, 30 segundos, alguma coisa assim, tornei a atividade mais difícil. O que seria o combinado? Eu vou começar a combinar, por exemplo, sustentação com flutuação. Eu vou pedir que as crianças, e giro, vou pedir que as crianças fiquem na posição de sustentação vertical e num determinado momento, quando acontecer alguma coisa, quando eu der algum sinal visual, algum sinal sonoro, eu quero que elas mudem da posição vertical para a posição horizontal. Então elas estavam em sustentação, teve um giro ou um meio giro, depois elas têm que tentar flutuar. Nessa flutuação, realmente eles vão tentar não fazer nenhuma movimentação, porque se elas se movimentarem, virou sustentação. Então, elas estão lá flutuando, elas estão boiando. Beleza, isso pode ser por um determinado tempo. Depois o corpo vai tender a afundar, como a gente falou, por sem querer, tá? O corpo tende a afundar e ela pode fazer movimentos de sustentação. E eu vou criando dificuldades ali. Isso no início era por um tempo, depois pode ser por 30 minutos, por 40 minutos. E estão fazendo sustentação e tem que pegar algum material que está no fundo da piscina, tem que ser um material que você vai indicar, sem botar os pés no chão, então tem uma exigência física maior. Então essa é a proposta. Se a gente for pensar essa proposta que está do lado direito, o nosso nível de habilidade e de competência aquática, ele depende do ambiente, da característica do indivíduo e da tarefa. Então se eu falasse assim, Débora, por exemplo, né, você consegue nadar 1000 metros crawl? A Débora fala assim, Guilherme, eu nado com até certa facilidade, posso não nadar tão rápido, mas eu nado 1000 metros, nado crawl com certa facilidade. E se eu falar assim, tudo bem, Débora, mas você nada 1000 metros crawl na piscina? Ela, sim. E se fosse no mar? E se fosse num mar agitado, com muita onda, seria a mesma facilidade? Guilherme, no mar eu já nem sei se eu consigo. Então você mudou uma característica dessa combinação entre ambiente, indivíduo e tarefa e você acabou mudando o nível de exigência, de autonomia ou de competência aquática. O exemplo que eu dei anteriormente de sustentação. Uma coisa é você fazer a sustentação por 30 segundos, por 1 minuto numa piscina, sem nenhum tipo de agente estressor. Como é que eu poderia modificar uma característica do ambiente na piscina? Eu vou pedir que os colegas peguem as pranchas e comecem a fazer marola, comecem a fazer movimentação na piscina. Você mudou uma característica do ambiente. Via de regra, a gente tem uma tendência em modificar só a tarefa. Toda vez que a gente quer modificar o exercício, a gente modifica só a tarefa em si e a gente esquece que a gente pode modificar uma característica do ambiente, a gente pode mudar uma característica do indivíduo. Então a tarefa é o mais fácil para a gente. Era nadar 100 metros, agora é nadar 200 metros. Era fazer por 30 segundos, agora é fazer por 60 segundos. Eram fazer 10 respirações, agora estão fazendo 20 respirações. Tudo isso está mudando a característica da tarefa. Mudar o ambiente, se a piscina é rasa ou funda. Se a gente está fazendo isso na praia, no mar, na praia ou no mar, né? Na lagoa, na piscina, num açude, se tem correnteza, se não tem correnteza. Pô, Guilherme, eu vou colocar meus alunos no mar numa situação de chuva com correnteza. Não, você pode simular isso tudo na piscina. Faz uma correnteza se movimentando numa determinada parte da piscina, você pode fazer turbulência com a prancha, as pessoas têm que passar ali tentando respirar, você consegue mudar a condição do ambiente. Como é que a gente muda uma característica do indivíduo? Eu vou limitar, de alguma maneira, por exemplo, a utilização de uma parte do corpo.
Então, como é que eu mudo a característica do indivíduo? Eu não quero mais que vocês utilizem as duas pernas para poder fazer essa atividade. Tem que ser só uma perna. Só quero que vocês utilizem um dos braços. Quero que vocês utilizem um braço. Quero que vocês utilizem o corpo como um todo, mas não pode rodar braço nem bater perna. Tá bom? Você está mudando uma característica do indivíduo. Você está fazendo isso individualmente. Agora eu quero que vocês façam em duplas. Quero que vocês façam em trios. Estou mudando uma característica do indivíduo. Então, no final das contas, se você modifica alguma coisa do ambiente, da tarefa e do indivíduo, você tem uma necessidade diferente de domínio do seu corpo dentro da água. Então, a exigência de autonomia e de competência aquática se modificam. Se a gente entende, então, essa brincadeira aqui, se a gente entende essa ideia, e a gente leva em consideração tudo aquilo que a gente falou sobre os conteúdos de ensino, de colocar o copo cheio de conteúdos, a gente vai conseguir voltar aqui e ensinar adaptação ao meio aquático por muito tempo. Porque tem muita coisa para a gente poder ensinar. Tem muita coisa para os nossos alunos poderem aprender. E percebam, os alunos vão aprender os nados, eles não vão deixar de aprender os nados, mas eles vão aprender muito mais do que isso. E pensando até numa proposta de treinamento a longo prazo, que é um dos tópicos que está mais para frente, se o seu aluno não for para a natação, se ele quiser ir para o polo, ele tem condições de ir. Porque ele sabe ficar dentro da água. Se ele não quiser nem natação nem polo, for para os saltos, for para o nado, for ser surfista, ele vai ter condições de fazer isso bem feito, porque ele experimentou essas situações na sua aula de natação. Ele só não sabia que isso era útil para o surf. Ele não sabia que isso poderia ser útil para a natação. Mas você sabia, porque você é o professor e você planejou isso para ele. Legal? Vamos para o nosso 10º ponto aí. Então, o professor, ele erra quando ele limita as experiências dos alunos apenas aos conteúdos procedimentais. Só para a gente lembrar aí, a gente tem que analisar os nossos alunos, a gente tem que entender os nossos alunos e nós mesmos como seres muito mais complexos do que só a parte motora. Os alunos vão para a aula de natação porque eles gostam do professor, porque eles gostam dos colegas, porque eles gostam da piscina, porque a temperatura é agradável, porque tem um montão de brincadeira, porque tem um montão de material, porque ele se relaciona com outras pessoas, porque ele é desafiado dentro das condições que ele consegue responder de maneira positiva, porque ele percebe que ele aprende. Então a gente não deveria limitar os nossos alunos apenas ao saber fazer. Junto com todos aqueles conteúdos que eu mostrei para vocês, do copo praticamente cheio e transbordando, que são os conteúdos procedimentais, associados a cada um deles existem os conteúdos que são os conteúdos conceituais. O que é um conteúdo conceitual? É algo relacionado ao entender, ao compreender. Então, Fernando, perceba o seguinte, para tudo aquilo que meu aluno tem que saber fazer, existe algo relacionado que ele poderia entender para ele fazer melhor. A simples respiração. Puxar o ar pela boca e soltar pelo nariz. Se a gente não instrui o aluno, ele vai continuar respirando, fazendo a inspiração pelo nariz. E a água vai entrar no nariz, vai causar certo desconforto. Então, ele entender que a inspiração tem que ser na boca e a expiração tem que ser pela boca ou pelo nariz debaixo da água, vai fazer com que ele faça isso melhor. Esse desenvolvimento do conteúdo e do objetivo conceitual dá liberdade e autonomia para o aluno entender o que ele tem que fazer para que ele mesmo faça melhor, para que ele se perceba e ele faça melhor. Ele entendeu o que é para fazer, entendeu por que tem que ser assim. Aí ele faz e percebe se ele está próximo ou distante daquilo que foi sugerido. Se ele estiver próximo, ele bacana, entendi, já sei fazer. Se ele estiver distante, na próxima vez ele vai tentar fazer melhor para aproximar aquilo que era para ser feito daquilo que ele fez, porque ele entendeu a mensagem. Se a gente fosse pensar na adaptação ao meio aquático, para todos os conteúdos, por exemplo, a sustentação, como é que tem que ser a posição dos pés para poder fazer uma sustentação com os membros inferiores? Qual a diferença entre fazer sustentação pensando no nado de peito, na vertical, pensando em utilizar a pernada de peito, e a sustentação utilizando um movimento mais parecido com o nado artístico ou um polo aquático? Como tem que ser a posição das mãos? Por que um corpo se sustenta na água? Todas essas perguntas são entendimentos que o aluno tem que ter, inclusive o professor. Ah, não, a sustentação, não levem a mão, mas a sustentação depende daquele princípio de Bernoulli. Quanto maior a velocidade do fluido, menor a pressão.
Então, quando a gente movimenta as mãos dentro da água, por exemplo, você cria uma diferença de pressão na palma e nas costas da mão que faz com que o corpo permaneça na superfície. Guilherme, fala aí, Igor, beleza. Guilherme, você está maluco falar isso com uma criança de 3 anos? Não. A gente falou que tem níveis de aprendizagem da adaptação. Para criança, você vai falar o seguinte, faz carinho na água. Faz carinho na água porque você vai sentir uma pressãozinha na sua mão que vai te manter na superfície. Mas eu estou falando de alunos do ensino médio, eles vão aprender isso lá na aula de física na escola. Você não precisa dar aula de física para eles, a gente precisa saber o básico. E se você tem tudo isso planejado, você vai fazer o seguinte, poxa, na aula da semana que vem eu tenho que falar sobre sustentação para alunos de 13 anos. O que exatamente eu tenho que falar? Vejo na minha programação, isso aqui eu não estou muito certo de como funciona, eu estudo. Se não for assim, a tendência é que a gente ensine sempre as mesmas coisas. A gente só vai ensinar aquilo que a gente sabe, ou que acha que sabe, e não vai ensinar aquilo que a gente não sabe. Isso aí, Caio. Porque a gente estuda, Caio, mecânica dos fluidos na graduação, e o professor pensa, para que eu estou estudando isso? Tem tudo a ver, pô. Por exemplo, que a gente falou da flutuação. Quando a gente está com o nosso corpo dentro da água, a gente recebe a ação da força da gravidade, que é de cima para baixo, e a força de empuxo, que é de baixo para cima. Via de regra, essas duas forças não agem no mesmo ponto, por isso que o nosso corpo gira. O nosso corpo gira porque essas duas forças precisam se equilibrar. Por isso que é importante nos nados que a gente bata a perna para o corpo ficar na horizontal. É só isso que o aluno precisa entender. Então ele vai entender a importância da pernada para o corpo ficar na horizontal, vai entender como tem que ser a posição dos pés, vai entender como tem que ser a posição do corpo. Isso aí. Então essa ideia do procedimental e conceitual, a gente está falando para adaptação, mas é a mesma coisa também para a aprendizagem dos nados. Eu tenho vários vídeos aqui no YouTube que eu falo sobre essa ideia de conceitual e procedimental. E o último é o atitudinal. O atitudinal está relacionado ao comportamento que o aluno deveria ter durante a aula. Comportamento em relação a respeitar o professor, respeitar os colegas, ele se sentir motivado a participar das aulas, ele entender que a aprendizagem é fruto de um processo de repetição, aí também depende dos níveis. Mas a brincadeira com essa imagem é justamente essa, a criança fazendo aula de natação e ela vai perceber, né? O que eu tenho que saber fazer? O que eu tenho que entender para poder fazer melhor? Como é que eu tenho que me comportar? Isso é uma aula, pessoal. Não é só, mergulha aqui, bate perna para lá, pula aqui, faz 10 respirações. Isso são um conjunto de movimentos que são feitos dentro da água, mas a gente pode fazer muito mais do que isso. E além disso, ensinar o que eu chamo de habilidades e competências gerais. O que são habilidades e competências gerais? A gente pensar nas nossas atividades de aprendizagem, que tem procedimento, conceito e atitude, e a gente ensinar, por exemplo, cores, figuras geométricas, nomes de animais, letras, números, unidades de medida, a criança se comunicar, ela expressar alguma coisa do que está acontecendo. Tudo isso são habilidades e competências gerais que podem acontecer nas nossas aulas. Então você pensa assim, caramba, eu tenho que mudar tudo que eu faço? Não. Às vezes é pegar alguma coisa que você já faz e você não tinha percepção de que você poderia ter um algo a mais ali e colocar esse um algo a mais. Legal? A gente poderia ficar falando o dia inteiro aqui, que eu me empolgo também. Eu acho que é uma coisa que muda muito as nossas aulas e as crianças adoram. 11º aí. Não entende que a adaptação ao meio aquático é fruto da exploração do ambiente aquático. Então, se a ideia é, eu vou conhecer um ambiente, que é o ambiente aquático, que não me é familiar, familiar para mim é um ambiente terrestre. Eu tenho que, na verdade, explorar esse ambiente. Eu exploro esse ambiente, eu me relaciono com esse ambiente por meio das atividades ou dos exercícios de aprendizagem. Então, quando o professor está propondo uma atividade lá, vocês vão de cavalinho, são os cavalos marinhos, e vocês vão passar por cima de vários materiais no fundo da piscina que são as estrelas. Vamos supor que sejam figuras geométricas, quaisquer. Então eu quero que vocês saiam do cavalo, cuidado para não perder o cavalo. Peguem as estrelas da cor azul e tragam para mim. Só podem ser da cor azul e tem que ser uma por vez. E não é competição, eles vão fazer isso tudo juntos, um pode ajudar o outro, etc. O que você tem por trás disso? A nossa intenção é criar uma situação de experiência e levem os alunos a explorarem um ambiente aquático, para que eles melhorem a percepção corporal que eles têm dentro da água, porque fora da água para a gente isso é muito natural.
Então, melhorar essa percepção corporal dentro da água e, o mais importante, perceber a consequência desse movimento. Se a gente, nas nossas aulas de adaptação ao meio aquático, se a gente só oferecer movimentos que são certos, que são aqueles movimentos mais próximos dos nados, a gente, na verdade, não está ajudando, a gente está limitando. É igual aquele pai que faz tudo pelo filho, não deixa o filho errar, não deixa o filho falar errado, deixa o cara tentar e ele vai aprendendo com o próprio erro. É isso que a gente quer com as nossas aulas. A gente não quer que na primeira vez que a criança for fazer uma atividade de giro, que ela faça corretamente. A gente está construindo o movimento. Então ela faz o movimento, ela percebe, ela vê o efeito de fazer isso com a mão, qual é a consequência disso. Porque naturalmente, quando ela for aprender os nados, que é algo novo, pessoal, sempre que a gente aprende algo novo, a gente se baseia nas nossas experiências anteriores. Então quando ela estiver lá com 6, 7 anos, 8 anos aprendendo os nados, ela nem vai entender por que ela faz algumas coisas, vamos dizer assim, mas ela já vai saber o que fazer por causa das experiências que a gente oportunizou para elas anteriormente. Então, pensem nas atividades de vocês de adaptação, na verdade, como atividades de exploração do ambiente aquático, de conhecimento do desconhecido. Legal? Pensem assim, talvez isso seja uma nova maneira de a gente pensar quando a gente for propor os exercícios. Um outro ponto que eu acho que é um erro é o professor não conhecer os estilos de ensino. Existem diversos estilos de ensino, aqueles estilos de ensino de Moston. Tem alguns estilos de ensino que são mais centrados no professor e alguns que são mais centrados no aluno. Qual o desafio que eu quero que vocês entendam aqui? Se eu acabei de falar para vocês que a gente poderia ver a adaptação ao meio aquático como uma tentativa de explorar o ambiente para ver a consequência do que eu faço para perceber melhor o meu corpo, eu vou entender então que existem diversas maneiras de responder a uma mesma questão-problema. Eu não preciso que todos os alunos façam a atividade da mesma maneira. Eu posso lançar desafios motores, desafios cognitivos, desafios afetivos e sociais, e eles vão responder da maneira que eles conseguirem aquela tarefa. Então existem estilos de ensino com método por comando e por tarefa que são muito centrados no professor. Isso significa que o professor cria um modelo de como tem que ser feita a atividade e todo mundo tem que fazer igual. Isso pode ser adequado ou mais próximo de uma realidade de aprendizagem dos nados, que os movimentos são mais restritos. Mas se eu estou pensando em adaptação ao meio aquático, pessoal, não faz sentido. Adaptação ao meio aquático é explorar o ambiente aquático. Então a gente tem que pensar, adaptação ao meio aquático é a gente oportunizar situações onde vão acontecer estilos ou métodos como descoberta orientada. Vamos em frente, está acabando, tá bom? Não me abandonem não. Então 13º, o professor erra quando ele não sabe como tornar os conteúdos de ensino dos outros esportes e experiências aquáticas com o conteúdo da adaptação ao meio aquático. A gente já falou um pouquinho sobre isso, aquilo que eu disse para vocês, o nosso copo tem que estar cheio. Eu não vou ensinar o polo aquático na adaptação, eu não vou ensinar o surf, o body surf, o nado artístico, saltos ornamentais, o mergulho, eu não vou ensinar isso na minha adaptação ao meio aquático. Eu vou pensar o que acontece nesses esportes e experiências aquáticas e vou trazer para dentro da minha adaptação. E vou entender que alguns deles são mais simples, vão estar no início da adaptação, para os níveis iniciais. Outros são mais complexos, eu vou colocar mais para o meio ou para o final da adaptação ao meio aquático. Olha quanta coisa que a gente pode ensinar para os nossos alunos. É muita coisa, tá certo? 14º, o professor não reconhece a importância da adaptação ao meio aquático dentro de uma proposta de treinamento em longo prazo. Ah, Guilherme, gostei de tudo que você falou, mas eu trabalho com atletas e isso não serve para mim. O Eric vai lembrar desse slide aí. Em 2021, se eu não me engano, 2020, o COB lançou esse modelo de desenvolvimento de atletas do Comitê Olímpico do Brasil. É um documento geral, um documento norteador. No ano passado, eu sou um dos autores, a gente escreveu o modelo de desenvolvimento de atletas de natação no Brasil. Esse modelo de desenvolvimento de atletas, ele pressupõe a existência de 7 etapas de formação. Isso aqui está substituindo aquele modelo antigo, que era um modelo em pirâmide, onde a gente tinha uma base da pirâmide mais ampla e o ápice da pirâmide mais curto,
onde se falava o seguinte: não, a gente tem que ter uma base extremamente grande, porque naturalmente vai acontecer o abandono esportivo, mas a gente vai chegar lá em cima com 1 ou 2 atletas. Dentro dessa proposta, você precisa ter 1 trilhão de atletas para poder conseguir chegar a 1 lá em cima. E os modelos mais recentes de treinamento a longo prazo têm esse desenho. Percebam que aqui no início, deixa eu usar o laser point. Percebam que aqui no início, ó, não tem abandono esportivo. Ó. Então, nessa ideia do esporte de participação, a gente está falando aqui dessas 2 etapas, ó, que vai dos 2 aos 8 anos e depois dos 9 aos 12, a gente não tem abandono esportivo. A gente quer manter essas crianças, vamos ser egoístas aqui, vamos pensar só na natação. A gente quer manter essas crianças praticando natação. Porque além disso facilitar a formação do atleta depois, a gente vai ter um aumento do praticante da natação, um aumento do consumidor da natação. A gente precisa fazer o que é feito no futebol, que aconteceu de maneira quase que natural. A criança tem que nascer, vou exagerar aqui, a criança vai nascer, acabou de nascer, está com 3 meses, o pai comprou uma nadadeirinha, um pé de pato e um óculos e colocou na criança. Porque ele ama a natação. Então, o pai quer que a criança faça natação a vida inteira. Então, essa criança, esse indivíduo se tornou um jovem, se tornou um adulto, teve um filho, e ele vai querer que o filho também esteja envolvido com a atividade da natação. Então, você tem um aumento da massa de indivíduos que fazem a natação. Não só a natação competitiva, porque a natação de competitiva ela é cara e ela é para uma minoria, por vários motivos. Não é sendo excludente, o esporte de competição ele é excludente. Mas o esporte de participação, o esporte para toda a vida, ele tem que ser para toda a vida. Mas onde eu quero chegar? Como eu disse para vocês anteriormente, um dos principais motivos de abandono da natação competitiva é o volume exagerado de treino, treino monótono e cobrança de pais e treinador. Que isso geralmente tem acontecido já na etapa 2 aqui. Só que na verdade isso tem que acontecer a partir da etapa 4 e 5. Nas etapas de 1 a 3, a gente tem que oportunizar experiências positivas que levem as crianças, os jovens, a gostarem de estar na aula de natação. E como é que isso acontece? Por meio da adaptação ao meio aquático. Então, dentro da proposta do documento da CBDA, que é esse documento aqui em azul, na primeira etapa, dos 2 aos 8 anos, só tem adaptação ao meio aquático. Só, pessoal. Vamos ter outra linha de raciocínio aqui. Lembra lá dos movimentos rudimentares, movimentos fundamentais e os movimentos especializados, lá da aprendizagem motora? Os movimentos esportivos, os movimentos especializados só deveriam ser começados a ser ensinados a partir dos 6, 7 anos mais ou menos. Então os movimentos esportivos, que são os movimentos combinados, como na natação, só a partir dos 6, 7 anos. Antes são os movimentos fundamentais, que são os movimentos básicos, que para a natação é adaptação ao meio aquático. Dentro dessa proposta aqui, nessa segunda etapa, que é a partir dos 9 anos de idade, a gente continua com adaptação, experiências de outros esportes aquáticos e também aprendizagem dos nados formais. Aí quando chega na etapa 3, a gente só tem aprendizagem dos nados, só tem aperfeiçoamento dos nados para depois começar a treinar visando competição. Então a adaptação ao meio aquático, mesmo dentro de um processo de formação de atletas, ela continua sendo importante. E vamos para o nosso último tópico aí. O professor erra quando ele não diferencia os conteúdos de ensino da adaptação dos conteúdos de ensino dos nados. Também falei um pouquinho isso para vocês. Então aqui do lado esquerdo vocês têm os conteúdos de ensino da adaptação. Do lado direito vocês têm os conteúdos de ensino dos nados, que serve aqui para os 4 nados formais. É uma proposta que eu trabalho. Como é que a gente vai errar? Aquilo que eu falei. Se quando a gente estiver ensinando, por exemplo, o deslize, eu pensar o seguinte: na saída de bloco e na virada tem o deslize, que é de um jeito. Então, eu só vou ensinar o deslize aqui desse mesmo jeito. Não vou ensinar com a mão na coxa, com os braços numa posição ruim, com o pé numa posição ruim, com as pernas afastadas. Não, porque isso não tem nada a ver com o que é exigido aqui. Então, isso é um erro. Na virada só tem um tipo de giro. Seria basicamente a cambalhota para frente, no crawl e no costas, e aquele giro mais lateralizado, no peito e no borboleta. Então, eu só ensino esse tipo de giro aqui. Isso está errado. Aqui na adaptação ao meio aquático, é a gente explorar o ambiente. Não é pensar em vou fazer adaptação para poder melhorar a aprendizagem dos nados. Não deveria ser essa a intenção.
deveria ser: o objetivo da adaptação é oportunizar experiências no ambiente aquático que levem melhora da percepção corporal e da consequência de determinados movimentos para garantir autonomia e competência motoras aquáticas em qualquer ambiente aquático. Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast e eu peço a ajuda de vocês para poder divulgar e compartilhar entre outros professores e estudantes de educação física. Um grande abraço e até a próxima.